Tem umas coisas interessantes acontecendo no mundo. Vamos falar sobre elas. No começo de toda essa confusão que está acontecendo no mundo, havia um documento canadense, que aparentemente foi vazado. Se esse documento é autêntico ou não, ninguém sabe. Mas aparentemente ele foi vazado do escritório do primeiro-ministro. Não foi dito muita coisa sobre ele. Acontece que muitas coisas contidas neste documento Aham. acabaram acontecendo. É por isso que as pessoas estão constantemente nos contactando, falando sobre ele, com respeito a que ponto estamos no curso da história. Portanto, vamos dar mais uma olhada nele. Vamos dar uma olhada. Por que não, né? É óbvio que vamos lê-lo com um pouco de cautela, mas ao mesmo tempo comparando com o que está acontecendo no mundo hoje. E quero salientar que não podemos confirmar a autenticidade dele, ok? Mas este é o conteúdo do documento. Implementar restrições através de lockdowns com frequência rotativas, primeiramente em grandes regiões metropolitanas e expandindo posteriormente. Expectativa para novembro de 2020. E foi assim mais ou menos que todo esse cenário começou. A partir daí, se implementaria as fases seguintes, como, por exemplo, fazer com que os casos diários de Covid-19 passassem a capacidade de testes, o que deveria acontecer em novembro de 2020, seguidos de um lockdown completo e secundário em janeiro de 2021. Depois, uma reforma em expansão do programa de desemprego, a fim de transicioná-lo para um salário mínimo universal. Sabemos que muito se tem falado Aham. sobre isso na mídia. E é inegável que estes assuntos têm sido discutidos recentemente. Correto. Depois, haveria uma mutação do Covid-19 ou uma co-infecção de um vírus secundário chamado de Covid-21, o que levaria a uma terceira onda, com a taxa de infecção e mortalidade muito maior. A expectativa é fevereiro de 2021. É interessante que, mais ou menos nessa época, começaram de fato a falar sobre E essas todas coisas. essas variantes. Talvez não isso de Covid-21. Já há pessoas falando sobre o Covid-21, Ah, é? mas, por enquanto, o foco está nas chamadas variantes, como, por exemplo, a famosa variante Delta, a variante Lambda, entre outras coisas. Haveria aumento das hospitalizações e o aumento de mortes por causa das variantes, e então aumentar as restrições lockdowns, que são chamados de terceiro lockdowns, ou a terceira onda. Haveria restrições totais de viagens, o que incluiria viagens entre províncias e cidades, o que deveria acontecer no segundo trimestre de 2021. Não é interessante, Martin, que essas coisas estejam acontecendo? Sim. Isto parece um roteiro, um script. Haveria, então, colapso do sistema de abastecimento, falta de produtos e grandes instabilidades econômicas. A previsão seria para o segundo trimestre de 2021. E, finalmente, o emprego de forças militares nas maiores áreas metropolitanas e grandes rodovias para se estabelecer postos de checagem. Isso deveria acontecer no terceiro trimestre. Nós não estamos exatamente lá, mas vale debater se isso seria mesmo um roteiro. Esse documento foi vazado já faz quase um ano, e todos diziam, não, isso será uma crise passageira, em É. breve voltaremos Uhum. ao normal. Mas aí começaram a falar sobre um novo Correto. normal, que é diferente do normal antigo. Então, quanto disso realmente está acontecendo? Será que há mesmo um plano?
que não tem nada a ver com a pandemia? Sim, e o que é interessante, importante, é que, lembre-se, nada é como se parece. Nada é o que parece. Então, muitas dessas coisas que você vê, elas estarão acontecendo, mas as razões por elas acontecerem, eles vão disfarçar e justificar com outras Dariam outras razões. razões. Veja, ninguém está negando que exista uma pandemia. Ninguém está negando que há uma doença causando estrago no mundo todo. Ainda assim, esses dados não deixam de ser fascinantes. Eu estava pensando, vamos para a Bíblia. Eu acho uma boa ideia começar por ela. E talvez devêssemos lê-la de uma maneira um pouco diferente do que estamos acostumados. Muitas vezes, nas profecias, nas Escrituras, as coisas são compreendidas somente quando acontecem. Sim, Mas a Bíblia disse, veja que eu vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês então creiam, acrediteis. não é? É exatamente o que eu queria dizer. Portanto, vamos olhar para essas coisas de uma maneira um pouco diferente, para ver se identificamos algo que acabamos deixando passar. Em Mateus 24, 22, é dito, a não ser que aqueles dias fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão encurtados. Martin, essa profecia de Mateus 24 já foi discutida com detalhes. Trata-se de uma profecia de dupla aplicação. A destruição de Jerusalém serve como um tipo da destruição do mundo. Se aqueles dias não fossem encurtados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão encurtados. Esta é a versão King James. Há outras versões, como a Nova Versão Internacional, pela qual eu não me interesso muito, mas vamos ver como está traduzido lá. Se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão encurtados. A palavra salvo aqui é traduzida por sobreviver. Vamos então analisar a palavra que foi traduzida por salvo ou sobreviver. Vamos ver qual é a definição. Salvar, manter seguro, resgatar do perigo ou destruição, de algum ferimento ou perigo, salvar um sofredor de perecer, salvar alguém que sofre de doença, restabelecê-lo, curá-lo, recobrar-lhe a saúde. É interessante que todos esses componentes estejam dentro dessa palavra. Sim. Então, será que isso implica que, se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém seria salvo ou sobreviveria? Não apenas em termos de salvação, mas também em termos de doenças e sofrimentos, e Ter a saúde restaurada? ou recobrar a saúde. Então, sabe, se você considerar a palavra salvo, se os dias não forem encurtados, ninguém seria salvo. Aham. Isso quer dizer que todos perderiam a sua fé, Sim. não é? O que provavelmente não é o caso, certo? É, porque esses que passarão por isso e irão para o céu, eles não podem perder a fé deles. Não, eles não vão perder a fé. Então eu acho muito interessante que esse termo também possa significar que nenhuma carne sobreviveria por não se recuperar de doenças. Lembre-se que o espírito de profecia diz que Satanás contaminaria o ar com algo mortal, É, ou seja, uma doença. sim. Esta outra porção aqui embaixo, no 1b, diz salvar dos males que obstruem a recepção da libertação messiânica. É muito interessante. É, muito interessante. Muito mesmo. Será então que há uma sugestão implícita aqui
sugerindo que um dos sinais do fim seria uma doença que eventualmente destruirá toda a humanidade caso Deus não intervisse? Com certeza terá que ver com a saúde. Tem que ver com saúde. Não é uma Eu acho que possibilidade? sim. Agora vamos para Isaías capítulo 51, verso 6. E eu me lembro que eu estava à procura deste verso e me recordava que ele dizia que os habitantes do mundo morreriam como moscas. Acontece que, no início da minha experiência cristã, eu li uma tradução bíblica que já era interpretada, a NVI. Mais tarde, eu passei a ler outra. Então, na King James, não diz exatamente como eu me lembrava. Então, vamos ler a King James. Isaías 51, 6. Erga os seus olhos para os céus e olhem para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e seus moradores morrerão de maneira semelhante. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Já a Nova Versão Internacional tem essa seção morrer de uma maneira semelhante, traduzida da seguinte maneira: a terra envelhecerá como uma veste, e seus habitantes morrerão como moscas. Você se lembra quando mencionamos aquele site, Deagle? Sim, Parece que ele desapareceu de cena, não? exatamente. É muito interessante. Vejamos onde isso tudo pode estar indo. Continuando Isaías 51, versos 7 e 8, lemos o seguinte: Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo cujo coração está a minha lei. Não temais a censura dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Porque a traça os roerá como roupa, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Portanto, ao juntarmos tudo isso, poderíamos dizer que um dos fatores nos últimos dias terá a ver com doenças Com certeza. e que pessoas morrerão como moscas. No original não diz moscas, mas a implicação é basicamente isso. É um jeito de descrever o que a Bíblia quer dizer. E também diz que haverá injustiças. As pessoas injustiçarão aqueles que se apegam à lei de Deus e que são fiéis ao testemunho de Jesus.